Entra no seu Instagram lá, vê se o som vai sair, fazer um favor. Amém? Então vamos estar dando início. Deixa só o notebook ligar. Então, vamos orar ao Senhor primeiro, né, para a gente dar início. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em Tua casa para juntos, Senhor, aprender mais da Tua Palavra, mais, Senhor, da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Senhor, estamos no enfoque, Senhor, enfatizando os dons espirituais, que são componentes importantíssimos, ó Pai, para o Evangelho de Cristo. Deus, o Senhor veio, ó Pai, em palavras, em ações, em obras, e obras de poder, Senhor. E que nós, como seus servos, ó Pai, também venhamos estar obedientes aos imperativos, aos mandamentos da Tua Palavra, o que o Novo Testamento tem para nos dizer. Abençoe-nos nessa aula, nos conduza e aplique a Tua Palavra aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Amém? O som tá bom? Então, já estamos ao vivo no Instagram e vamos começar a aula. Então, como nós falamos na aula passada, nós falamos sobre a questão dos dons extraordinários. Nós demos início aos dons extraordinários. E eu falei que eu ia dividir a categoria dos dons só por causa de uma linguagem didática, pedagógica, porque, como eu disse, o Novo Testamento não faz distinção, principalmente os escritos de Paulo. Paulo não faz distinção entre dons mais extraordinários e dons supostamente naturais, tá? Mas eu dividi no sentido para trazer facilitação do ensino. E o primeiro dom que nós vamos abordar aí, dos dons extraordinários, seria o dom de profecia. Eu quero começar pelo dom de profecia, depois eu vou para o dom de línguas e sucessivamente eu vou abordando cada dom desse. O dom de profecia é talvez o dom mais discutido e acho que o dom de línguas é mais polêmico, né? Mas o dom de profecia também é bastante polêmico porque as pessoas tendem a enfatizar a questão da suficiência das escrituras, né? Mas eu já falei aqui, acho que na aula retrasada, que a suficiência das escrituras, a doutrina da suficiência, não implica em nada no uso dos dons espirituais da forma correta, tá? E eu vou demonstrar um texto, por exemplo, aonde pode ser um exemplo do dom de profecia. Eu já vou até adiantar. O quê? Ah, tá. Eu já vou até adiantar essa parte. Então, quem puder abrir comigo em Atos, deixa eu só me localizar porque minha memória não é das melhores. Veja comigo, Atos 23:11, por favor. Atos 23:11.
Quem está aí conectado com a gente também, abra em Atos 23:11. Atos 23:11. Diz, pode ler para a gente, ó, pastor Joel, por favor? Atos 23:11. Apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como que me testificaste em Jerusalém, assim modo testifiques também em Roma, né? Aí o senhor está em Roma? Em Roma, né? Em Roma, isso. Aqui não é o dom de profecia, beleza? Aqui é Deus falando diretamente com o apóstolo Paulo, tá? Provavelmente por uma voz audível, né? Deus falando com o apóstolo Paulo por uma voz audível, possivelmente aqui. Só que por que eu chamei atenção para esse texto? Porque esse texto, Deus está falando com Paulo, claro que alguns vão alegar assim, mas isso aí é por causa da história redentiva, questão da história redentiva. Beleza, tudo bem. Não vou falar desse ponto agora. Mas vocês perceberam que é uma palavra muito específica para Paulo? E olha o conteúdo dessa palavra que Deus dá para Paulo. Encorajamento. Não é isso que está aí? É um encorajamento. Porque Paulo estava sendo preso. Então Paulo, o que passa na cabeça de uma pessoa que está sendo presa? Apesar que Paulo era valente, né? Paulo era corajoso. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabia o que Paulo estava sentindo. Então Deus falou, tenha bom ânimo. Lembrando aquela palavra de Deus a Josué, né, no Antigo Testamento, né? Tenha bom ânimo. Então, como nós veremos em 1 Coríntios capítulo 14, a profecia, a natureza da profecia tem principalmente essa aplicação, que é a aplicação do encorajamento, tá? Da edificação. Então ali Deus está trazendo um encorajamento para Paulo de forma bem específica, não só para que ele testificasse em Jerusalém, mas para que ele testificasse em Roma. Aí eu pergunto para vocês, se Deus usar alguém, vamos ser bem prático, né? Se Deus usar alguém para falar para você, tenha bom ânimo, para que você testemunhe o Evangelho de Cristo, não só no Brasil, mas Deus te enviará para a África. Aí especifica um país, né? Moçambique. Deus, que você tenha bom ânimo para você testificar em Moçambique. Aí eu te pergunto, o que isso afeta o cânon da Escritura? Doutrinariamente? Nada. Nada. É nesse sentido que a gente está falando de profecia. Profecia não é como norma de fé e prática, para ensino, para a doutrina da igreja, de forma alguma. Se alguém se levantar, né, mesmo que seja um anjo do céu, trazendo uma outra doutrina, que seja anátema. O que a gente está falando aqui é de palavras proféticas para, em certo sentido, nos direcionar, mas em áreas específicas, tá? Com o sentido de nos consolar, nos encorajar e nos edificar, tá? De forma alguma com sentido doutrinário. experiências, por exemplo, de orar a Deus, falando com Ele que, Senhor, eu acho que chegou aqui a meu ponto, acho que daqui eu tenho que dar uma entrada. Aí, geralmente eu recebo aqueles bom dias. Esses bom dias, muitas das vezes, ele já falou para mim diferente. Aí, depois eu tenho falado isso para ele, aí vem uma resposta no bom dia. Tem bom ânimo, você falou, seja corajoso. Então eu entendo isso como sendo uma forma de Deus falar para você. Sim. Ele usou aquele irmão, para mandar uma mensagem para mim. Isso. Acabou respondendo um questionamento para ele. Senhor, eu acho que não vai dar mais para mim não. Eu vou ter que dar uma segurada aqui para ele. Tem bom ânimo, seja corajoso. Permanece. Isso. Para te edificar. Mas perceba, ele não está trazendo nenhuma doutrina, nenhuma diretriz para a tua vida. Está entendendo? Não tem isso. Agora, por exemplo, eu não concordo. Claro que há profecias
específicas no sentido até de ministério. Algumas profecias podem acontecer. Agora, eu não acredito em profecias tipo assim: ah, fulano me revelou que fulana de tal é para você casar. Assim, pode acontecer? Pode até acontecer. Mas eu não acredito que isso seja ordinário, entendeu? Eu não acredito nisso. Porque a Bíblia já é muito clara com as diretrizes que você precisa para você casar, entendeu? Você precisa entender para você casar. Então, eu não acredito nesse sentido, entende? Agora, há coisas específicas. É porque, casamento é algo muito sério. Casamento é para a vida toda. Não é como um emprego, né? Não é como uma missão é muito séria. Mas missão geralmente é pelo período de tempo, né? Casamento não, uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Por isso que você vê que a profecia do Novo Testamento, como no Antigo Testamento, mas eu acredito até que no Novo Testamento é mais, deve ser julgada. Deve passar pelo crivo da Escritura. Porque senão a gente se perde. Mas vamos aprofundar. Então, nessa perspectiva, vamos olhar para a natureza da profecia bíblica, tá? A natureza, você vê que a gente agora está com o tempo, 6h20, então tem bastante tempo aí para desenvolver, a gente vai conseguir desenvolver bem. A discussão em torno desse dom em particular é grande. Muitos eruditos têm se debruçado com o objetivo de sanar os questionamentos que envolvem esse debate. Brandt destaca dois aspectos da natureza, da profecia, que é predição e proclamação. Eu falei isso na aula passada. A predição está ligada a dizer uma coisa antes dela ocorrer. Isso, por exemplo, aconteceu na profecia de Ágabo, para Paulo, em Atos capítulo 21. Paulo profetizou algo que iria acontecer com ele antes de ocorrer. Então, é uma predição, tá bom? E proclamação também, que é contar, anunciar, dizer para todos ouvirem aquela informação que você recebeu do Espírito. O foco desse profetismo é a mensagem recebida de Deus. Dessa forma, aquele que tem o dom de profecia expõe, proclama, revela o conteúdo da mensagem. Tá? Então, o indivíduo, o crente, ele recebe essa informação na mente, tá? Aí tem todo um... Aí, por exemplo, Marquinhos, né? Aí já trabalha um pouco também da psique humana e tal, mas aqui eu não vou entrar nesse mérito. Mas tem isso também. Então ele recebe essa informação na mente, como no Antigo Testamento também. Só que no Novo Testamento, Paulo usa a linguagem da energização, que eu já ensinei lá na primeira ou segunda aula. Então ele energiza de dentro, traz a nossa mente e... trazendo a nossa mente, a gente vai proclamar essa palavra. Eu estou lutando muito eu até pincelei na aula passada, mas eu estou lutando muito para falar do aspecto se a profecia do Novo Testamento pode conter falha. Eu falei isso na aula passada, que isso é uma tese de D.A. Carson e Wayne Grudem, né? Eu escrevi 6 folhas sobre isso no livro. Então, talvez eu não fale sobre isso, que é muito teórico. Então, eu acho que não vale a pena, porque é muito... Não é que os irmãos não tenham... Mas eu acho que eu perderia muito tempo desenvolvendo isso, quando eu posso disponibilizar para vocês depois, e vocês lerem com calma os argumentos, tá? Mas talvez eu dê uma pincelada de novo, tá? Porque o Wayne Grudem vai dizer que quando você recebe na mente no Novo Testamento a profecia... na hora de você proclamar, na hora de você expor essa profecia, o profeta pode expor isso com algumas imprecisões. Aí ele vai usar o texto de Ágabo e de Atos 21, versículo 4 também, que é quando Paulo chega lá em Cesareia, no início lá. É Cesareia? Não lembro. A gente depois dá uma olhada no... Acho que é Cesareia mesmo. Os discípulos de Cesareia vão e falam para ele para ele não ir para Jerusalém, porque ele iria ser preso, né? Ia sofrer tribulações. Então, ele vai dizer que há imprecisões aí na profecia.
Mas depois a gente pode tentar desenvolver isso um pouco melhor, mas é bem denso, tá? Isso aí. Isso. Isso. Só que aí que tá. O Wayne Grudem diz o seguinte. Porque a igreja em Atos capítulo 21, versículo 4, a igreja diz o quê? Para que Paulo não vá para Jerusalém. E se a profecia tivesse o mesmo teor de autoridade do Antigo Testamento, Paulo nunca desobedeceria uma profecia. Nesse sentido. Então, realmente o argumento de Grudem é muito forte. Só que, e eu vou te falar que muita gente tentou refutar ele, mas pena um pouco para refutar, porque ele é muito inteligente, né? Ele usa a questão da construção grega, então é difícil refutar ele. E o pior de tudo, quem apoia ele é nada mais nada menos que J. Carson, então fica mais difícil ainda de refutar, né? Mas eu tentei trabalhar um pouco a minha perspectiva no livro, que eu discordo deles, mas eu posso passar um pouco para vocês também. Eu falei na aula passada, mas eu posso trabalhar um pouco na aula agora também. Mas então o profeta recebe essa informação e ele passa essa informação. Então é algo simples. Ele recebe e repassa essa informação do Espírito Santo. Ele proclama. O foco desse profetismo é a mensagem recebida de Deus. Dessa forma, aquele que tem um dom de profecia expõe, proclama, revela esse conteúdo. Apesar do Novo Testamento fazer referências importantes ao aspecto da predição, Atos 11, 27 e 28, Atos 21, 11 e 14, nem de longe o dom de profecia se resumiria a isso, tá? Então, por exemplo, Grudem diz, né? Grudem é um que bate nisso, que tem aspectos da profecia do Novo Testamento que é preditiva. A maioria é preditiva, mas nem sempre ela é preditiva. Ela precisa ser preditiva, tá? Principalmente, por exemplo, na profecia de 1 Coríntios capítulo 14. Se ela é para edificar, consolar e encorajar, então não necessariamente ela precisa ser preditiva. Às vezes ela vai reforçar algo que você já está dentro de você. Por exemplo, algo que você esteja passando, como a gente trabalhou logo no início, né? Mas abre aí, por exemplo, Atos 11, do 27 ao 28. Diz assim, Atos 11, 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, você perceba bem que no Novo Testamento, isso aqui não é Antigo Testamento não. No Novo Testamento, Lucas, por exemplo, chama homens de profetas, tá? Então, no escopo de João Batista, o profetismo foi até João Batista. Mas houve profetas do Novo Testamento. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, e Ágabo é o principal, né, deles, dava a entender pelo Espírito, a tradução aqui é ótima, né? Dava a entender, mais ainda, reforça mais ainda aquele argumento de Grudem, né? Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E realmente, alguns historiadores, se não me engano, Heródoto fala também dessa grande fome que teve, tá? No tempo de Cláudio. Então, realmente, essa profecia se cumpriu, tá? E profecias como essa, irmãos, como eu disse, por exemplo, os irmãos podem ver a live que eu vou fazer na sexta-feira. Eu vou fazer uma live com um pastor presbiteriano, né? Reverendo Edu Marques, e nós vamos falar só sobre profecia escocesa, presbiteriana. Então vocês podem dar uma olhada lá na live, que vai ter várias profecias de John Knox, John Welsh e outros, Rutherford, e vocês vão ver lá que alguns escopos de profecia nesse sentido também que aconteceram após a reforma, na verdade, né? Após a reforma. Grudem, falando sobre a questão da essência da revelação, que ela não precisa ser preditiva, Grudem diz o seguinte: o profeta poderia falar as necessidades específicas, preste atenção nas palavras de Grudem,
O profeta poderia falar as necessidades específicas do momento em que a congregação se reuniu. Então a profecia, principalmente baseada em 1 Coríntios capítulo 14, se você pegar 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, toda a narrativa de Paulo está ligada ao culto. Aquilo ali está falando de culto, tá? E eu mostrei isso, né? Posso mostrar de novo lá. Mas ali Paulo está falando do momento do culto. Paulo não está falando no momento de evangelização, reunião em família, não. Você pode ver que tem vários aspectos. Por exemplo, a ordem da profecia. Fala em 1, 2, no máximo 3. Ele está falando o quê? No culto. Entendeu? Então, a profecia principalmente deve ser usada no culto. Tá? Isso é importante também frisar. Mas voltando, pode falar de necessidades específicas do momento em que a congregação se reuniu, considerando que o mestre ou pregador só poderiam obter informações sobre preocupações espirituais específicas do povo a partir da observação ou conversação, o profeta teria muito além uma capacidade de saber sobre estas necessidades específicas através de uma revelação. Então, enquanto o pregador, então aqui a gente já faz uma distinção, né, entre pregação, ensino e profecia. Enquanto, por exemplo, o pastor Joel prega, eu prego, né, muitos irmãos aqui pregam, né, nós temos conhecimento de algumas necessidades aqui da congregação. A gente está aqui, né, conversando, participando das atividades, então a gente sabe. Então, quando a gente prega, às vezes nós podemos pontuar coisas que são do dia a dia da congregação, correto? Mas nós não sabemos de todos os aspectos específicos de cada um dos irmãos, ou que a congregação passa como um todo. O profeta tem essa função. Deus pode trazer uma revelação para ele trazer uma palavra específica para a edificação do corpo como um todo. E isso é muito importante, porque às vezes nós estamos aqui cultuando a Deus, fazendo o nosso culto, mas, irmãos, só Deus sabe o que o nosso coração está sentindo. E só Deus sabe o que a congregação está passando. Nem todo mundo sabe. Então, aqui eu já faço uma distinção também. Eu posso trabalhar isso melhor depois também. Mas eu não acredito, eu não acho que a profecia deve ser usada, por exemplo, como na Assembleia de Deus, né? Que eu fiz muito isso, tá, irmão? Quando eu era adolescente. Batia o pé, eis que te digo, assim diz o Senhor. Aí falava na voz da primeira pessoa, né? Botava a voz como se Deus estivesse falando direto, né, para a congregação. Não que isso não possa existir um conteúdo verdadeiro, tá? Eu acredito que eles usam a profecia de forma errada, tá? Mas não que a profecia seja falsa profecia. Aí vai depender principalmente do cumprimento e do julgamento da profecia. Mas eu acredito que, por exemplo, durante o culto, pode sim, como já aconteceu, quando eu cheguei a essa compreensão, eu ainda era de uma igreja pentecostal, né? Foi antes de eu vir para cá. Eu já estava estudando, já estava fazendo seminário, eu já lia grandes obras, né? Então, uma vez, Deus me deu uma palavra profética, né? E eu cheguei para os líderes lá da igreja que eu era, e lá eles eram abertos, né? Eles são abertos, igreja pentecostal. Eu cheguei para pastor, lá tinha pastora, né? Eu sou contra o pastorado feminino, mas, como eu sempre disse, eu amo a minha antiga pastora. É uma mulher assim, fora de série. Meu Deus, dá um banho muito pastor, irmão. Um banho. Mas é uma mulher incrível. E eu cheguei para ela, né? E falei, pastor, Deus me deu essa palavra assim, assim, assim. E aí ela chegou, ela é uma mulher muito sábia, irmãos, muito sábia. Eu até fiquei um pouco chateado, porque na hora ela não falou. Ela não expôs para a congregação. Eu falei assim, poxa, será que a palavra foi falsa? Né? Eu fiquei assim, será que eu sou falso profeta? Eu fiquei assim, gente,
Mas eu achei incrível. Ela esperou o culto acabar. Olha só, ela esperou o culto acabar. No final, ali já quase no final, aí ela falou, irmãos, irmão Andrei e tal. Eu achei bem interessante a abordagem, né? Que os irmãos fiquem em oração. Aí, pô, achei bem legal a abordagem. Então, eu acredito que essa seria a melhor abordagem. Ainda mais nos tempos atuais que a gente tem tanta profetada aí, né? Então, a gente tem que ter essa abordagem mesmo, cautelosa, cuidadosa, para que pessoas não sejam feridas, né, também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, pegaram isso aí, a questão da questão da revelação, a diferença. Pode falar, pastor. Isso aí. Isso aí. Porque Moisés, principalmente Moisés, fala que se a profecia não se cumprisse, ou que estivesse vinculado à idolatria, né, era para o profeta ser apedrejado, tá? Vou trabalhar isso também. No livro eu trabalho isso, mas eu vou falar um pouco sobre isso também. Pode falar. Aí, interessante, eu falei sobre Heródoto, né? Mas no caso do Joséfo fala sobre isso, né? Então, ó, José fala que as pessoas estavam comendo uma ou outra. Tamanha foi. Olha o escopo da profecia de Ágabo, né? Olha a dimensão da profecia que Ágabo. Então, assim, pode existir, né? Mas o problema é que hoje está muito. Infelizmente, as pessoas levam as coisas de Deus na brincadeira, né? Aí a pessoa é um bando de profetada, né? Agora teve o culto lá no SBT, né? Acho que foi no SBT. Aí o fulaninho do óculos em cabelo bonitinho, né? Vocês sabem quem eu tô falando? Pregou lá, né? Aí no final deu aquela profetada, né? Que o ano de 2025 vai ser perfeito, blá, 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 blá. Né? Profetada. A Bíblia em nenhum momento fala isso. Então, assim, é esse tipo de profecia que fica banalizado. As pessoas não levam o dom verdadeiro que o Espírito traz a sério, por causa desses homens, né? Desses falsos profetas, infelizmente. Amém, irmãos? David Lean, um teólogo pentecostal, e aqui eu quero fazer uma diferenciação. Os pentecostais têm culpa no cartório, muitos deles têm culpa no cartório, infelizmente, a gente já foi da Assembleia de Deus, mas há uma diferença. Eu acho que isso se deve à falta de informação e leitura que muitos assembleanos deixavam de fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando eu pego uma obra de Stanley Orton, que foi um erudito pentecostal da década de 60, 70, quando eu pego obras de Pillman, de próprio Daniel, coisas que Daniel Berg e Gunnar Wingre falaram, assim, Antônio Gilberto, né, um grande pastor das Assembleias de Deus, eu fico assim, como que pode haver erros ou falta de informação se esses homens escreveram e falaram tanto da forma correta dessas coisas serem usadas, né? Mas é porque as pessoas negligenciam os seus próprios eruditos, né? O profeta de casa não tem validade, né? Infelizmente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, se a gente ouvisse mais as pessoas mais experientes, a gente teria um maior proveito de tudo na nossa vida, né? Não só nos aspectos religiosos, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que dar ouvido, né, às pessoas mais experientes. Amém? Pode falar. Sim. Eu lembro disso. Lembro não, sei disso. Porque eu não era nascido, né? Mas é isso, irmãos. As pessoas erram, né? Porque querem, às vezes, né?
David Lean diz o seguinte: a profecia refere-se a várias mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, numa língua conhecida a quem fala. Então, diferente do dom de línguas, a profecia é conhecida a quem fala, é uma linguagem conhecida a quem fala, tá? O dom de línguas é diferente. O dom de línguas, a pessoa não tem um conhecimento daquela língua e nem quem está ouvindo, né? É interessante que Paulo diz que as línguas podem tomar um teor similar à profecia quando ela é interpretada. Por quê? Porque quando ela é interpretada, as línguas passam a ter um conteúdo informativo de conhecimento público. Então, quando você interpreta as línguas, as pessoas passam a conhecer a informação que o Espírito traz. Diferente quando não há interpretação. Por isso que quando não há interpretação, fique calado. Por quê? Porque você não vai edificar ninguém, tá bom? A edificação o dom de línguas é o único dom que é visto por Paulo como um dom de edificação pessoal. Fora o dom de línguas, só o dom, todos os outros dons é para a edificação da igreja. O dom de línguas deve tomar conotação de edificação da igreja quando há interpretação. Então, por isso que o uso na congregação deve ser principalmente com interpretação, tá? Senão você vai estar sendo egoísta, edificando a si mesmo. Não que não possa ocorrer, tá, irmãos? Mas deve ter muito cuidado com isso. Então, a ordem. Vamos para a ordem da profecia. Entendemos um pouco da natureza da profecia, né? Deixa eu ver aqui se... tá. Não, eu vou falar ainda. Ordem. Então, Paulo, quando diz, por exemplo, o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta, ele estava vislumbrando exatamente a ordem pelo qual o dom de profecia iria ser tratado no uso regular, principalmente no culto, como eu disse. Essa ordem seria direcionada, por assim dizer, pela revelação. De que forma? O primeiro profeta, só poderia ser silenciado se houvesse outra revelação por outro profeta. Então, vamos lá, vamos fazer o exercício aqui. Está no culto público, bem? Então, um profeta se levanta, pode ter aquela questão de trazer ao pastor antes a profecia. Então, ele se levanta, emite a expressão profética, a profecia no culto. Ele só pode ser silenciado se houver um outro profeta que se levante com outra revelação. Não pode haver duas profecias ao mesmo tempo, que aí começa aquela confusão, né? É igual o dom de línguas. Aí começa, é igual um culto, né? Eu já falei isso aqui, mas vale mencionar de novo que alguns irmãos não estavam. Eu estava num culto uma vez, né? Aí começou os adolescentes a falar em línguas, né? Aí começou um falar em línguas, eles botavam a mão na cara assim. Aí começava a falar em línguas. Aí teve um momento que eu olhei assim, aí o fulaninho fazia bem assim, ó. Para ver se o outro estava falando ainda. Porque eles estavam disputando quem falava mais em línguas. Não, isso é desordem, né, irmãos? A igreja de Deus requer ordem, tá? Então é isso, né? Ele só poderia ser licenciado. E no máximo, Paulo fala, no máximo 3, que muito 3, tá? O primeiro profeta só poderia ser silenciado se houvesse outra revelação. Todo esse processo seria realizado organizadamente, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como é em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33, tá? Até mesmo os segredos do coração de alguém que estivesse, de um ímpio, né, que entrasse na congregação, esses segredos escondidos poderia ser exposto. 1 Coríntios 14, versículo 25. Com que propósito, né? Com o propósito de edificar, exortar e consolar. O profeta poderia trazer à tona os anseios. O Wayne Gruden fala muito disso. O profeta poderia trazer os anseios,
Segundo, preocupações. E terceiro, medos. Com palavras adequadas de conforto e encorajamento. Então, o incrédulo reagiria com uma atitude de reconhecimento que, de fato, Deus estava entre eles. Então, esse é o intuito e a ordem do dom de profecia. Um jovem ainda, né, que eu acredito que ele tem a minha idade, né, Gutierrez Siqueira, que é um teólogo pentecostal da nova geração, ele diz o seguinte, ele traz a tradução do grego sujeição, né, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A palavra sujeição aí, hipotássio, indica trazer algo sobre controle, tá? Então aqui eu já quero fazer uma... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se vai abrir. Opa, pode falar. Aí, do seu filho, no caso? Aí, é Deus. Né? Para quem está assistindo aí, o pastor contou, né, a profecia que um homem deu, que Deus naquela hora ali estava curando o coração do filho dele, né? E o pastor e a sua esposa estavam orando pela cura do coração do filho. E o irmãozinho lá revelou que Deus estava curando naquele momento. O filho teve um sonho, né, que ele tinha ido ao céu, olha isso. E depois os médicos constataram que não tinha mais nada. É Deus, irmãos. Você vai falar o quê? É Deus. Eu cumprimento. Se eu for perguntar aqui para os irmãos experiências similares, eu creio que muitos de nós temos. Só que o problema é que a gente é afetado pelo sensacionismo, né? Que é uma coisa que eu bato muito. E o racionalismo, que afetou muito o Ocidente. O Oriente não é assim igual a gente. O Ocidente foi muito afetado pelo racionalismo. E a gente é muito contra as coisas sobrenaturais por causa do racionalismo. Mas vamos voltar aqui, eu quero fazer uma distinção entre êxtase e transe, tá? Eu joguei no grupo da igreja o print, tá? Pra gente trabalhar um pouquinho. A gente tem que fazer uma diferença entre êxtase e transe. Por quê? Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento e acabam caindo em erro. Cuidado. Porque a experiência profética e carismática, ela está ligada a êxtase profético e não a transe. Transe geralmente está ligada a distúrbios mentais e possessões demoníacas, tá? Então, o que seria o êxtase?
O êxtase seria emoção intensa, um tipo de racionalidade, consciência viva. Calma aí. Apertei aqui. Ah, tá. Consciência viva, conveniência entre a razão e a emoção, memória e autocontrole. Então, quais são os distintivos do êxtase? Emoção intensa, um tipo de racionalidade, consciência viva, convivência entre a razão e a emoção, então ele fica entre a razão e a emoção, memória, então ele lembra de tudo o que aconteceu, e autocontrole. Isso seria um êxtase. Então, durante um êxtase na comunidade, a pessoa está numa forte emoção intensa, mas ela ainda continua com a sua consciência preservada. Talvez ela perde um pouquinho da sensibilidade dos objetos à sua volta, mas a sua consciência e a sua memória está intacta, tá? Então, se alguém falar, eu tive uma profecia, uma experiência carismática, e ela não lembrar do que ocorreu, isso não é de Deus, tá? Isso não é êxtase espiritual, isso pode ser qualquer outra coisa. Agora, o transe, emoção intensa, desprezo pela racionalidade, consciência suspensa, tensão entre razão e emoção, esquecimento e descontrole. Então, isso aí é os montes, né? Essa confusão e esse descontrole mental. Isso é o transe, tá? O êxtase profético é algo diferente. Eu já falei da palavra hipotasso, né? Na palavra grega que Paulo usa, que está mais ligada à questão da experiência em êxtase, tá bom? Todo mundo entendeu essas distinções? Legal, então vamos avançar no dom profético. Alguém pode conferir o áudio aí no Instagram para ver se está funcionando. O André, e o trânsito também, a pessoa pode entrar em trânsito, dependendo do ambiente. Uma música Muito bom isso. Isso, perfeito. alta, uma igreja preta, uma luz forte buscando, aroma, isso tudo. Estímulos, né? O xamã, por exemplo, usava cheiros, né? Isso. E a pessoa não lembra de nada. Isso aí. Isso, exatamente. Algumas religiões, a maioria, você vê que as religiões, muitas religiões pagãs, né, usam do subterfúgio do transe para ter alguma elevação espiritual. Aí eles entram nesse estágio aí, através de música, né? Isso. Exatamente. Agora, tá saindo som? Agora, eu só tenho um cuidadozinho, irmãos, até Marquinhos também, né? A gente estava até conversando sobre esses dias. Eu só tenho um cuidado que não quer dizer que uma igreja preta, né, com parede preta, né, ou com luzes, que não possa acontecer uma manifestação verdadeira, tá? Mas eu concordo com o Marquinhos, principalmente, né, que é mais suscetível, né? A pessoa tá ali, né? Aí começa, ainda mais quando tem aquelas luzes assim, piscando, né? Ou coisa horrorosa, né? Eu chamo isso de mau gosto, né? Eu que trabalho com decoração, isso é um mau gosto, né, irmão? Associar a igreja à decoração de boate. Igreja é um lugar de petição, um lugar de oração, de edificação, um lugar de conforto e reunião entre irmãos. Então, até para decoração isso é errado, né? Eu que trabalho com decoração, eu acho muito ruim isso, né? Tá em alta, né? Mas eu acho ruim. Mas quem sabe aqui a gente pinte de cinza, né? Escuro, talvez, assim. Amém? Glória a Deus. Vamos à natureza da revelação. Qualquer contribuição pode falar, irmãos. Fica à vontade, tá? A natureza imediata, a revelação. Então, isso aqui é muito importante, tá? A natureza da profecia como revelação espontânea não aparece somente em 1 Coríntios, tá?
Essa ideia já era, e o Wayne Grudem separa várias páginas para falar sobre o aspecto. Eu indico esse livro, tá? O Dom de Profecia no Novo Testamento, do Wayne Grudem. É sensacional. A teologia sistemática dele também fala sobre isso. Já era uma ideia difundida já no tempo dos evangelhos. Por exemplo, Lucas 7,39 é uma passagem muito interessante. Os fariseus questionam o poder de Jesus. Aí eles dizem o seguinte: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, a ideia de uma revelação espontânea na hora que o profeta poderia receber, já era difundida há muito tempo. Não foi uma ideia nova de Paulo. Essa ideia já existia no tempo do Novo Testamento. Tá? Outra passagem é Lucas 22, 63 e 64. Onde algumas pessoas, né, zombam de Jesus. Calma aí. Zombam de Jesus e batem, né? Eles presumem que ele saberia, por uma profecia imediata, quem tinha batido. Então, os homens ali batem nele, zombam dele, e eles presumem que Jesus saberia quem estava fazendo aquilo. Por quê? Se ele fosse profeta, ele saberia, né? Então, claro que Jesus era profeta também, né? Mas Jesus não precisava entrar na deles, né? Mas ali aqueles soldados, né? Eles entendem que o profetismo está atrelado a uma revelação imediata. Então Jesus poderia ter tido ali uma revelação imediata e trazido ao conhecimento quem estava batendo e zombando dele, tá bom? Sendo que Craig Kinner, ele fala o seguinte: as profecias não precisam, por sua natureza, ser apenas espontâneas, como alguns propõem. Em muitas ocasiões, os profetas bíblicos receberam uma profecia em determinado momento, mas transmitiram depois. Se você pegar no Antigo Testamento, teve vários casos assim, que eles receberam uma profecia, mas eles não proclamaram naquele momento, eles proclamaram um tempo depois, tá bom? Então nós falamos sobre a natureza, nós falamos sobre a ordem, nós falamos sobre o imediatismo e a revelação. Agora vamos falar sobre a função. Parece que a função ou as funções da profecia está geralmente ligada ao contexto de igreja local e na maioria das vezes enquanto cultuam. Paulo, tratando especificamente uma situação de culto, ele diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. É interessante que Grudem diz o seguinte: o contexto mostra que Paulo vê a profecia como um dom essencialmente público, pois não há nenhuma indicação de que um profeta profetizaria em privado para o seu próprio benefício pessoal. Então, foi o que eu falei anteriormente, então eu já vou pular porque eu adiantei essa parte. Mas eu queria trabalhar com vocês a palavra exortar. Essa palavra exortar aí, alguns entendem que é só correção, que a profecia deveria ser usada para correção, para juízo, para identificação de pecado, né? Então teve várias profecias por causa disso. Mas a palavra paraclesim, significa um chamado íntimo que alguém dá pessoalmente para entregar o veredito de Deus. Então ela está atrelada a uma área judicial ou jurídica. Revela como Deus avaliou os fatos naquele momento e, dependendo do contexto, ela pode ser usada para exortação, advertência e encorajamento. Dado o fato que Paulo menciona, junto com a exortação, edificação e consolação na mesma sentença, é provável que ele tenha em mente a ideia de encorajamento e não exortação no sentido de juízo ou de condenação, tá? É no sentido de encorajar o indivíduo. Então, cuidado com essas profecias de condenação. Cuidado com isso. Geralmente, na linguagem de Paulo, ali está mais atrelado a encorajamento. Nós precisamos desse encorajamento. Eu usei lá a passagem de quando Deus fala com Paulo, tá? Em Atos, capítulo 23.
Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, a busca pelo dom de profecia, para a gente terminar. Nós devemos buscar, né? Eu falei várias vezes lá que, acho que na primeira ou na segunda aula, que nós temos que ter cuidado com os imperativos bíblicos. E eu disse o quê? Que há vários imperativos bíblicos, de 1 Coríntios 12 a 14, que dizem para nós buscarmos com zelo os melhores dons espirituais e principalmente, Paulo fala, o dom de profecia. Então, você negligenciar o dom de profecia, você vai cair em outro erro, que é o erro de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Você vai estar apagando, extinguindo o dom de profecia. Então, cuidado quando você negligencia uma ordem clara e um imperativo claro do Novo Testamento. Porque você pode estar incorrendo em um erro grave, que é negligenciando uma ordem bíblica. E quando você negligencia uma ordem bíblica, você cai em quê? Pecado. Isso é um problema, né? E claro que eu não estou dizendo que os sensacionistas não serão salvos, tá, irmão? De forma nenhuma. Mas tem que tomar cuidado. Alguns amigos meus diriam que não. Porque eles dizem que sensacionismo é heresia, né? Eu acredito que é bem provável que seja mesmo. Mas isso aí é outra história. O dom de profecia seria a mesma coisa que pregação? Acho que eu já... Só aí sobre a questão da busca pelo dom de profecia eu já falei nas aulas passadas, então não vou falar agora. Mas, olha só, a gente tem que ter cuidado, porque tem alguns teólogos, eu não lembro se Strong, eu acho que Strong fala isso, que o dom de profecia é a mesma coisa que ensino ou pregação. Isso já foi refutado inúmeras vezes já por teólogos, nem os sensacionistas acreditam mais nisso, né? Por exemplo, Richard Gaffney não acredita mais nisso, e outros teólogos. O próprio MacArthur não acredita nisso. Mas eu só queria falar um pouco sobre isso, porque, por exemplo, eu vou falar palavras de Martyn Lloyd Jones. Sim, Martyn Lloyd Jones escreveu sobre isso. Ele disse o seguinte: deixem que eles digam o que a profecia significa. Ele fala isso. A profecia não significa um mero dom de explicar as profecias do Velho Testamento. Tem havido pessoas que ensinam isso. Eles dizem: profecia é um dom e a capacidade de expor os escritos dos profetas como estão registradas no Velho Testamento. Pode causar-lhe espanto ouvir que essa era a interpretação de João Calvino e Martinho Lutero. Lutero e Calvino entendiam que a profecia era a explicação do Velho Testamento, tá? Das profecias registradas no Antigo Testamento. Mais recentemente, porém, comentadores de quase todas as linhas de pensamentos em geral concordam que essa interpretação é inteiramente errônea. Isso Martyn Lloyd Jones diz. Aí ele continua. Qual é a diferença entre o profeta, por um lado, e a pregação e ensino, por outro? Eu diria que a diferença pode ser expressa por uma só palavra: imediatismo. Aqui ele está falando sobre a revelação, tá? Significa que uma palavra é dada a pessoas que chega até nós. Pois bem, a pregação e o ensino não são assim. O pregador e mestre é um homem que toma tempo para estudar, toma tempo para pensar e prepara-se. Ele arruma o seu material, ele dá ordem e sistema. Um pregador e mestre não deve ir ao público sem nenhuma preparação, confiando na inspiração imediata e direta. Permitam que eu lhes ofereça a minha prova, dizendo o seguinte: em 1 Coríntios 14, 29, lemos: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Depois, no versículo 30, diz assim: se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Isso pode ser retratado numa reunião. Aí está um profeta pronunciando uma profecia.
mais uma palavra é revelada a alguém que está sentado perto dele. É isso que é uma profecia, uma revelação imediata e direta. Isso quem diz é Martyn Lloyd-Jones, que é muito respeitado aí. Então, como vimos, por exemplo, na profecia lá, no entendimento dos soldados, né, quando estavam zombando a Jesus e batendo nele, ele diz, né, se você é profeta, você sabe, né? E outros textos do Novo Testamento nós vemos, o próprio Paulo usa, né, a palavra revelação, e a palavra ali grega está totalmente vinculada a imediatismo, a uma espontaneidade da profecia. Então você recebe essa palavra profética de forma espontânea e imediata e pronuncia isso para a edificação e encorajamento da igreja. Amém? Até aí tudo bem? Talvez eu entre na questão se pode haver falhas na profecia, mas aí eu teria que entrar numa aula inteira só sobre esse aspecto. Então, por hoje é só, pessoal. Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Pode falar. Qual é o problema da gente adorar a Deus? Isso, perfeito. Qual é o problema da gente adorar a Deus numa igreja preta? Nenhum. Nenhum. Isso, não? Exato, nenhum problema. A nossa questão aqui que a gente estava comentando é a questão, minha opinião, né? Seria mau gosto, mas não tem problema nenhum de você adorar numa igreja preta. E o outro problema seria o psicológico, né? Que a gente estava falando sobre a abordagem que as cores, os sons afetam muito os nossos sentidos, o nosso lado sensorial. Então, nesse aspecto, pode ser um problema se for usado de forma errada, entendeu? Mas, por exemplo, eu já fui, acho que a minha igreja antiga está assim, mas eu já fui em igrejas que eram pretas não toda preta, né? Ela era preta em uma boa parte da igreja, mas, por exemplo, na hora do culto eles acendiam as luzes, eles deixavam só uma parte da luz, igual a gente faz aqui, deixa uma parte clara e uma parte escura, né? Justamente para que isso não afete, né? Então, é só isso, é uma questão sensorial, mas não afeta em nada a questão da adoração, salvação, edificação, nada, tá bom? Isso também, boa, perfeito, ótima explicação, é verdade também, outra função verdadeira. As igrejas, quando pintam de preto, geralmente tem esse fator também de atrair para o data show, né? O projetor. Isso facilita a visualização, isso é verdade. E outro benefício também, que é verdade, é a questão da sonorização e acústica da igreja. Isso é verdade também. Então, assim, tem aspectos bons e aspectos ruins. Aí vale de cada igreja avaliar, né, os pastores também, para ver se vale a pena ou não. Eu acho que é mau gosto, mas eu faria uma decoração diferente, mas não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, igrejas claras, quando há a visualização do data show, eles trabalham a questão da iluminação e não da cor. Então, eles diminuem a iluminação para que haja uma melhor visualização do projetor. Também tem outras formas de facilitar a projeção também, tá? Não necessariamente escurecendo tudo. É só isso, mas não afeta em nada a igreja ou a qualidade da igreja. Por exemplo, tem um pastor que eu conheço, né, que é muita gente conhece que ele é famosinho, o pastor Jack. Quem conhece o pastor Jack? Que é um doidão aí da internet. Eu adoro ele, né? Mas ele é doidão porque o jeito dele é bem forte. O pastor Jack, ele é um pastor sério, um homem de Deus, e a igreja dele é toda preta,
né? A igreja dele é preta com madeira, mas é bem bonito, porque é preto com madeira, então tem uns detalhes cinzas, é bem bonito. Então, e é um pastor sério, uma igreja séria, então isso não tem igrejas presbiterianas pretas, tá, irmão? Não sei se vocês sabem disso, tem muita igreja presbiteriana aqui no Brasil que já está preta. É só um detalhezinho aí. Amém? Então isso é só questão de decoração e mais influencia também na questão sensorial, de sentidos. Tem que tomar cuidado com essas questões também, mas isso deve ser avaliado ai meu Deus, a eclesia, não é? Como? O magistrado? Não. Colegiado, isso, eu perco a palavra. O colegiado da igreja, amém? Respondido? Alguém mais tem alguma dúvida aí? Mas ótima pergunta. Cale-se agora eu falo. Então tá bom, amém? Vamos orar para dar início ao culto, que a hora já foi. Senhor Deus, muito obrigado por esta aula, Senhor. Deus, aqui trazemos, ó Pai, conteúdo teórico, mas também conteúdo prático para a nossa edificação, para que nós vamos, ó Pai, ter uma compreensão correta do que é o dom de profecia e o uso correto dele na congregação. Senhor, nós não queremos cair em erros, em falhas, Senhor, em histerias, em esoterismo, qualquer coisa ligada a coisas que não provém do Senhor. Nós queremos usar aquilo que vem do Senhor, que é sério, que é bíblico, que edifica a igreja de Cristo. Nós vamos ter sabedoria, não vamos nos deixar ser levados, ó Pai, pela falta de controle, mas pelo contrário, que nós vamos ter o fruto do Espírito, o domínio próprio, e vamos saber trabalhar o êxtase carismático no momento certo, da forma correta, para a edificação do corpo de Cristo. É o nome de Jesus, no poder do Espírito oramos, já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.